Pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Hoje em duas plataformas. Estou gravando aqui para o YouTube e para os meus queridos aqui, não que os do YouTube não sejam, né? Mas os meus queridos aqui do Instagram, que sempre me acompanham. Hoje nós temos uma conversa sobre uma das fases dos concursos que muitos, quando só ouvem falar, já treme a base, né? Já treme a base. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a fase da prova oral. Bom dia, Valéria. Bom dia, Silveira, Mariela. Tudo bem? Pessoal, para quem depois vai consumir aqui o conteúdo, tanto no Instagram deixa eu só encontrar aqui, tá aqui, feito. Quanto no Instagram não vai conseguir ver, né? Mas quem tá depois no YouTube vai conseguir enxergar aqui um pouco do material de algumas observações. Galera, vamos lá. O que é o importante? Prova oral, quem chega na prova oral, pessoal. Bom dia, Douglas. Tudo bom, meu amigo? Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Essa aula não vai ser uma aula técnica, vai ser uma aula mais descontraída, né? Uma conversa aqui com vocês descontraída, justamente para demonstrar que essa fase, a fase da prova oral, ela é muito mais uma fase do psicológico. Bom dia, Cláudia. Do que uma prova técnica. Do que uma prova técnica. É claro, e anotem isso, anotem, por favor. De nada adianta, de nada adianta eu ir para uma prova oral muito bem preparado com a oratória, e eu vejo que muitos fazem cursos de oratória, né? Cursos de oratória para fazer prova oral. Senhores, vou deixar uma coisa bem clara. O examinador de vocês, na prova oral, ele não quer saber se vocês são palestrantes ou não. Eles querem saber se vocês sabem o conteúdo. Então, anotem aí. Anotem aí. Mais importante do que a minha boa oratória é eu saber o que eu vou responder. Porque de nada adianta eu estar lá sentado, bonito, né? Hoje eu até podia ter colocado aqui um terno e uma gravata, que é assim que os homens têm que ir, e as mulheres colocar uma roupa sóbria, que não chama muita atenção, não só a roupa. Pessoal, vamos lá. No dia da prova oral, no dia da prova oral, senhores, o examinador quer saber se vocês conhecem o assunto e se vocês sabem responder esse assunto, o tema lá que está sendo cobrado. Eles não querem ficar olhando para o cabelo de vocês. E é óbvio, eu não quero que vocês confundam aqui, vocês não vão ir lá mal vestidos, pelo contrário, mas vocês têm que ir com uma roupa que não chame tanta atenção. O principal na prova oral é o conhecimento de vocês. É o conhecimento de vocês. Esse é o principal. Vocês estão vendo que legal o meu fundo? Eu até vou sair um pouco, ó. Ontem eu comecei a organizar minha biblioteca por temas, tópicos. Então tá ficando legal aqui, tô gostando. E mais, né, pessoal, minha biblioteca não é só isso, ela tem esse quadro aqui. Esse quadro aqui é móvel, ó. Então do outro lado eu tenho mais livros. Estão vendo que eu tô terminando de organizar ele. Essa parte ali. Legal, né? Foi uma ideia minha justamente para poder ter acesso melhor aqui ao conteúdo, né, que eu consumo. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, prova oral, anotem isso. Bom dia, Everton, Débora, Samuel, Marcelo, sejam muito bem-vindos. O principal da prova oral é vocês saberem responder, porque de nada adianta eu não saber responder. Não adianta eu chegar lá bonitinho, bem vestido, ter chamado o examinador de Vossa Excelência e não saber responder nada. Então vamos lá, vamos lá. E deixa eu contar um pouco da minha história aqui antes, até vou interromper aqui o compartilhamento. É, eu lembro, pessoal, a minha memória da minha infância, ela começa ali pelos 4 anos que eu lembre, né? Que eu lembro. É incrível hoje como as crianças têm uma memória melhor, ou a minha era muito ruim, né? Mas, por exemplo, a minha filha lembra de coisas que aconteceram há 2 anos, e a minha filha tem 4 anos e meio. Então, ela tem uma memória muito boa. Eu lembro que quando eu comecei a ter contato com sala de aula, a conversar com os alunos, e a professora
dava algum trabalho para ser apresentado na frente, né? Ou seja, ir lá, levantar da lousa, ir lá na frente da sala de aula e conversar com os alunos, apresentar algum conteúdo. Nossa, eu ficava mal, eu não conseguia, eu não conseguia, eu não conseguia. E com o tempo eu fui melhorando com relação a isso. Fui melhorando, eu fui descobrindo que se eu conheço, se eu domino o assunto que eu terei que abordar ou falar, tudo muda. Tudo muda. A partir do momento que eu começo a conversar, a falar, eu inclusive esqueço que eu estou falando para um grande público, no caso, né, de um grande público. Por exemplo, eu sei de pessoas que não conseguem fazer o que eu estou fazendo aqui, o que muitos fazem aqui na internet, né, que é conversar com vocês. Por quê? Porque tem vergonha, porque é tímido. E aí eu já deixo uma coisa muito clara: quem quer concurso para delegado, por exemplo, promotor, juiz, vai ter uma prova oral. Vai ter, pessoal. Vai ter a prova de tribuna. Vocês precisam superar esse medo. Vocês precisam superar esse medo. E isso só acontece com treino, treino, treino. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu quero fazer algumas observações importantes aqui para vocês a respeito de como vocês precisam se portar, como vocês precisam se portar frente à banca. E vamos lá. Quem chegou nessa fase, pessoal, quem chegou na prova oral é porque sabe muito. É porque sabe muito. Vocês percebam que quem chega na prova oral já passou pela prova objetiva e já passou pela prova subjetiva, pela prova discursiva. E a prova oral nada mais é do que uma nova prova, só que onde tu tem contato direto com os examinadores. Tu vai ter contato direto, tu vai encontrar, tu vai ver os examinadores e tu vai conversar com eles. Essa é a diferença. E nesse momento, vocês precisam demonstrar para o examinador de vocês que vocês têm o quê? Domínio sobre aquele assunto. Domínio sobre o assunto. Por isso vocês precisam treinar. Eu vou contar de novo a história. O meu concurso para delegado, quando terminou a prova discursiva, que não foi no mesmo dia da objetiva, foi 2 meses depois da prova objetiva, eu fiquei em 20º lugar de 5.000 candidatos. Eu estava muito bem colocado. Bom dia, Francine, tudo bom? Bom dia, Everton, Natan. E a próxima etapa era a prova oral, que me deixou, nossa, né, eu nunca fiz prova oral, eu preciso dominar essa fase para continuar no concurso e ser aprovado. Então, naquele momento ali, eu já tinha uma ideia de que eu tinha grandes chances de ser aprovado, eu só não podia fazer bobagem, eu não podia errar mais. O que eu fiz? Eu fui fazer um curso de prova oral, fui fazer um curso. Mas o definitivo, o que realmente mudou meu jogo, foi eu dominar todos os pontos. Eram 50 pontos, senhoras. 50 pontos. 25 pontos de direito penal e 25 pontos de processo penal. E o que eu fiz? Eu revisei e repeti várias vezes. Ou seja, eu dominava os pontos e isso me trouxe automaticamente uma certa tranquilidade. Eu fiquei mais relaxado, eu fiquei mais tranquilo para fazer a prova. Porque eu pensava assim, bom, se for cobrado esse ponto, aí eu tentava não, eu fazia uma revisão mental do ponto e eu me lembrava do assunto. Eu me lembrava do assunto. Eu já estava utilizando naquela época o meu método de estudo, o meu método de revisão, que deu certo. Que deu certo, pessoal. E é isso que eu quero que vocês compreendam. Prova oral, vocês precisam, antes de tudo, conhecerem o tema que pode ser abordado na prova. Porque se eu for para uma prova sabendo que eu não domino os assuntos, se eu for para a prova, pessoal, sabendo que eu não domino os assuntos, a ansiedade vai crescer muito mais. E eu vou ficar preocupado, porque eu fico pensando assim, nossa, se cair o ponto de lei 12.850, eu não revisei essa prova, eu não domino ela. Se cair isso, eu vou me complicar. E aí não tem muito o que fazer, né, pessoal? Não tem muito o que fazer. Então, eu quero entrar em alguns temas específicos aqui com vocês, de prova oral,
Mas antes de entrar nesses temas, anotem isso. O principal para a prova oral é vocês dominarem o conteúdo. E percebam, chegando na prova oral, vocês já têm um domínio muito bom do conteúdo programático e do conteúdo que vai cair na prova de vocês. E geralmente, com raras exceções, como por exemplo o concurso de delegado lá no Rio de Janeiro, há uma diminuição das matérias cobradas, né? Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é penal e processo penal. Outros estados é penal, processo penal, constitucional, administrativo a cobrança. Então, inclusive, diminui o leque de assuntos, de conteúdos para vocês dominarem. Para vocês dominarem. Até escrevam aqui, quem está aí no chat, qual é a dificuldade de vocês para a prova oral? O que realmente é o fantasma de vocês na prova oral? Qual que é o fantasma? É ficar frente a frente com o examinador? É isso? Pessoal, esse examinador já esteve no lugar de vocês. Esse cara já esteve do outro lado da banca. Pararam para pensar nisso? Ninguém nasce sabendo direito. Ninguém nasce sabendo direito. A gente aprende com o tempo. Então pensem que aquele cara que está do outro lado, que é o examinador, que é o que sabe tudo, e aí vem um dos pontos importantes, a humildade. Vocês têm que ser humildes e não quererem mostrar que vocês sabem mais que o examinador, porque isso é bem possível, pessoal. Isso é muito possível, vocês saberem, inclusive, mais que o examinador. Mas vocês não têm que ficar mostrando isso para ele, ou querendo deixar claro para ele que, olha, eu sei mais que tu, cara. Não, não, não. Ali vocês têm que serem humildes. Humildes nesse momento. Isso é primordial. Isso é primordial. Aliás, pessoal, na vida, né? A gente tem que ser humilde. A gente tem que não só demonstrar, mas ser realmente humilde. Tudo muda. Tudo muda. Quando a gente tem a humildade, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Tá ok? Então eu quero trazer algumas. Se tiverem caneta e papel aí, papel e caneta e papel, já tirem, fiquem à mão que eu vou fazer algumas observações, tá? Algumas observações rápidas aqui e importantes para a prova de vocês. Importantes para a prova de vocês. Um dos primeiros aspectos é a questão que eu tinha falado antes, que é a apresentação pessoal, né? Vocês têm que estar bem apresentados. Eu não posso chegar lá, se eu for homem, né? O homem que vai ser arguido, chegar lá com uma gravata do Mickey Mouse, com uma gravata do Pernalonga. Não vai dar, pessoal. Não vai dar. Opa, deu uma pausa aqui, sem tranquilo. Não vai dar, vocês não podem chegar assim. Vocês precisam estar, e é o que eu falo, né? Sem ficar chamando atenção. Então, homens, utilize interno sóbrio, preto, preto escuro, azul escuro, tanto faz. Um terno que não chame atenção, uma meia que não chame atenção. A atenção dos examinadores tem que ser para o que está na cabeça de vocês, para a fala de vocês. Então, estejam bem apresentados e as mulheres da mesma forma. As mulheres também precisam estar bem apresentadas. Coloque uma roupa sóbria, um tailleur, né? um terninho básico, porque o examinador tem que ser chamado a atenção pelo conteúdo que vocês vão verbalizar. E não basta estar bem vestido, vocês precisam chegar lá e ter postura. Então, se enxerguem já como promotores, como juízes, como delegados de polícia, sem levantar muito o queixo, pessoal. Vocês não podem chegar lá com curvatura, né? Cheguem bem apresentados, postura de confiança, mas uma confiança com humildade. Sempre uma confiança com humildade, tá? Confiança, mas com humildade. E vocês vão chegar lá e vão cumprimentar os examinadores de vocês. Como que eu falo tu, você? Não, não. Excelências. Usem o tratamento técnico e adequado, porque ali vocês estão para ser examinados e não os examinadores. Os examinadores vão examinar vocês. É aquilo que eu falo. Vocês até podem saber mais que o examinador, mas naquele momento vocês estão sendo examinados. Tá certo? Outra coisa interessante, quando eu falo de examinadores, vocês precisam conhecer os examinadores de vocês. E vocês têm como saber, né? Vocês vão ter lá pelo edital quem são os examinadores. Saibam quem são os examinadores de vocês. Qual a linha que eles seguem, quais os artigos, livros, bibliografias, qual a produção acadêmica daquele examinador.
Vocês precisam conhecer, porque justamente se vier alguma pergunta, e provavelmente venha, se ele tem alguma tese escrita, ele pode questionar a respeito daquele assunto, e vocês precisam, sim, ter conhecimento sobre aquele tema, para responder, inclusive, na linha do examinador. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Uma outra observação importante é que os examinadores, eles estão ali para saber e para constatarem se vocês conhecem tecnicamente o assunto e também para analisarem as reações de vocês. Como vocês reagem às perguntas? Como que vocês reagem a uma pergunta mais complexa, mais difícil? Como que vocês reagem? Vocês ficam calmos? Vocês perdem o controle? Vocês choram? Não façam isso, não façam isso. Se o examinador questionar algo que vocês não lembram, que vocês esqueceram, questionem o examinador. Doutor, pode me perguntar de outra forma? Eu não estou lembrando dessa palavra, desse conceito. E no fim das contas, se vocês realmente não sabem, sejam sinceros com o examinador. Quando dá um branco, né? Doutor, excelência, não recordo, não estou recordando desse tema específico. O senhor pode me questionar, ou me fazer uma pergunta de forma diversa para ver se eu consigo relembrar? Sejam humildes, demonstrem controle emocional, que isso é muito importante, que é o que se busca, inclusive, né, nos profissionais, que os profissionais tenham controle emocional. Isso é muito importante, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, vocês precisam ter esse feeling. Olha o Souza Jefferson, um abraço de Minas Gerais. Pô, meu estado, meu segundo estado agora, né? Eu sou casado com uma mineira, então saudades desse estado tão tão bonito, né? Minas Gerais para mim é um segundo Rio Grande do Sul com suas peculiaridades. Excelente estado, estou com saudade, inclusive quero tentar em breve retornar a esse estado tão lindo. Bom dia aí, Souza. Bom dia, bom dia. Então, pessoal, além dessas observações que eu estou fazendo aqui, que eu estou pontuando, que eu espero que vocês estejam anotando, uma outra coisa importante é o uso correto do vernáculo. O uso correto do vernáculo. Buscar não ficar falando né, tá, essas expressões muito chulas, não é nem chula, né, mas uma expressão do dia a dia. Não pensem falando tá, né, pois é, não façam isso. Não há problema algum em, quando vocês forem arguidos, vocês ficarem em silêncio por 3, 4, 5 segundos, 10 segundos. E aí é da importância de vocês criarem um rascunho mental da resposta de vocês para daí verbalizar. Claro, vocês não vão ficar um minuto em silêncio, né? Que o examinador vai olhar para vocês e dizer, vem cá, vamos lá, cara. Então, busquem e percebam que tudo isso que eu estou falando depende do quê? Depende do domínio do conteúdo. Por isso que eu falo que o mais importante na prova oral é vocês manterem um conhecimento que vocês já têm e tiveram, né, para a prova objetiva e para a prova discursiva, para fazer bonito, tá? Então, o uso correto do vernáculo dói no ouvido eu falar, não, para o senhor quer que para mim ler, para mim fazer, não, para eu fazer, para eu ler. Então, cuidem, por favor, o uso correto do vernáculo. Ah, professor, eu tenho dificuldade de português. Pois então vai estudar, começa agora, já demorou, tem que saber português. Tem que saber português. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Uma outra coisa importante aqui, que eu estou olhando no meu material aqui para vocês não esquecerem, é a prova de vocês, e aí depende, claro, de cada estado, né, a forma que vai ser arguído pelo examinador, mesmo que vocês estejam indo não tão bem no início, não desistam da prova, não digam, eu não sei, não sei nada, eu não sei nada sobre esse conteúdo, não. Busquem tentar demonstrar para o examinador que vocês realmente querem passar, que vocês têm algum conhecimento. Se vem alguma pergunta e vocês sabem que tem, sei lá, 5 itens de resposta e vocês não lembram dos 5 itens, respondam. Vocês lembram só de 3? Pô, respondam.
item 1, 2, 3, dentre outros. Dentre outros. Então, sejam, eu não quero usar a palavra esperto no sentido de, né, de querer dar um golpe em alguém, mas vocês precisam mostrar para o examinador que mesmo algum conteúdo, algum item, algum conceito que vocês não recordam, vocês estão buscando dar uma resposta para ele. Com conteúdo, é claro, né? Com conteúdo, é claro. Tá certo, pessoal? Então, recursos linguísticos, né? A questão do uso correto do vernáculo, a postura, sempre buscar manter a postura ereta, né? As costas eretas, as mãos no bolso, não cruzem os braços, pessoal. Usar os braços demonstra aquela expressão, né, do corpo que fala meio que negando, né, ou bloqueando. Não cruzem os braços, não ponham as mãos nos bolsos, mantenham as mãos à frente do corpo de vocês, falando, né, uma postura correta, sempre lembrando de estar com as costas eretas, com uma entonação, né, uma velocidade de fala, não falem muito devagar, nem muito rápido, porque o examinador não vai conseguir compreender o que vocês estão falando. Uma entonação não tão alta e não tão baixa. Percebam, é bom senso isso tudo que eu estou falando, né? Bom senso. Então, busquem fazer sempre uma resposta com nexo, né? O examinador precisa compreender o que vocês estão falando. Vocês vão acabar, sim, raciocinando na hora da fala, mas é importante vocês terem esse rascunho mental antes de iniciar a fala. Antes de iniciar a fala. Tá ok? Vamos lá, palavras e expressões a serem evitadas, eu já falei isso para vocês, né? Que mais, pessoal? Vocês têm que ter, na verdade, uma gestão de tempo, inclusive, e aí depende de cada concurso, né? Quanto tempo eu tenho para falar. No meu concurso, como que funcionava? Eu sorteava um ponto e eu tinha 10 minutos para olhar no código, né? Então, eu levei meu Vademecum, eu podia olhar no meu Vademecum aquele tópico, né? E ali eu tinha 10 minutos para eu criar ou relembrar, fazer uma revisão mental. Olha da importância, né? Do curso, que eu falo no início da técnica de leitura 3L, onde eu fico fazendo uma revisão mental do conteúdo que eu estou estudando naquele momento, justamente para fixar ele melhor. Então, no meu concurso, há 18 anos, eu fiz essa revisão mental. Justamente ali eu ficava buscando as informações que eu já sabia, que estavam em algum ponto do meu cérebro, para poder depois, desculpe o termo, mas vomitar toda aquela informação que eu tinha armazenada aqui para o examinador, para ele ficar maravilhado, né? E na minha prova oral eu lembro que eu tirei 10 em processo penal e 9,5 em penal. Eu esqueci um ponto um detalhezinho ali que o examinador acabou me tirando 0,5, né? Me tirou meio ponto. Então eu tirei 10 e 9,5. Por que eu tirei essas notas tão altas? Porque eu me preparei muito bem. Eu me preparei muito bem. Estava nervoso no dia da prova, mas é claro que eu estava nervoso. A minha noite, inclusive, não foi uma noite muito boa. Eu dormi mal, porque eu estava muito ansioso para fazer aquela prova. Eu queria passar logo aquela etapa. E estava muita coisa em jogo. A minha vida estava em jogo ali naquele momento. E vai ser a mesma coisa para vocês. Mas mesmo estando ansioso para aquela prova oral, por que eu fui muito bem? Porque eu estava muito bem preparado. E é isso que eu quero que vocês internalizem. Quanto mais vocês se prepararem, quanto melhor vocês estiverem preparados, melhor vocês irão. E mais chance de derrubar a ansiedade acontece. Vocês entenderam? Pessoal, isso é o cerne aqui da minha fala hoje. Quanto melhor preparado vocês estiverem. Olha o Fábio, o grande Fábio. Fala, meu querido. Tudo bom, meu irmão? O pessoal tá chegando aí, o Maicon, o Clayton, a Magali, o Rafael Ávila, a Sara Morfório. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Então, quanto mais melhor não, né, pessoal? Aí fica feio aqui o uso do vernáculo. Quanto melhor preparado vocês estiverem, mais chance de vocês abraçarem a ansiedade e tirarem ela do ar acontece. Isso vai acontecer quando vocês iniciarem a apresentação de vocês. Isso vai acontecer. Até vocês iniciarem a fala, vocês vão estar com uma tensão, um nervosismo acima do normal. Mas quando vocês começarem a falar, vocês percebem que esse nervosismo começa a sumir. Por quê? Porque vocês
sabem que estão falando algo com propriedade, tá ok? Que mais, pessoal? Deixa eu falar algumas observações aqui. Se eu não compreender, uma pergunta, né, que eu até tenho no meu material aqui. Vocês querem que eu compartilhe esse material aqui com vocês? Eu posso fazer isso, eu posso compartilhar esse material, né? Eu vou deixar ele no Google Drive. O que vocês acham, pessoal? Vocês querem? Aí eu crio uma história ali com um link para vocês acessarem, que são várias observações. É bem legal. Se eu não compreender ou não souber alguma expressão na pergunta, posso perguntar por um sinônimo ao examinador? Claro que sim, pessoal, já tinha comentado antes, né? Isso é muito importante. Aí sejam humildes. Chegam para o examinador. Esse termo que o senhor utilizou, eu não tô recordando. O senhor teria, por exemplo, se ele usa, me explica a respeito do quase crime, né? O que é quase crime? É tentativa, não é tentativa? Então, pergunta para o examinador. Depende do examinador, né? Daqui a pouco ele vai dizer, olha, eu não tenho como, é só esse termo aí. E aí vocês, assim, infelizmente, vão ter que dizer para ele que vocês não recordam, que vocês acham que talvez seja, né? Examinador, eu estou lembrando que, excelência, né? Não examinador, excelência, eu lembro que esse termo me parece que é uma das terminologias aí utilizadas para o crime de tentativa. E sobre tentativa, e aí vocês discorram um pouco sobre esse tema, né? Um pouco sobre esse tema. O que é importante também, pessoal, a respeito de técnica de estudo, porque vocês terão um tempo para se prepararem para a prova oral, né? Um tempo para se prepararem. Dependendo hoje, porque na minha época, o meu edital ele tinha os pontos certinhos, né, do que ia ser cobrado na prova oral. Hoje não. Hoje a maioria dos editais diz, olha, penal e processo penal, e aí é todo aquele edital. Vocês precisam ter um estudo, uma análise do que mais pode ser cobrado. Quais assuntos? E lembrem, né, nesse ponto, nesse estágio do concurso de vocês precisam saber muito bem os posicionamentos, né, as decisões dos tribunais superiores. Aqui sim vocês podem discorrer melhor e trazer. E eu não quero a opinião de vocês, tá? O examinador não quer saber o que vocês pensam sobre aborto. Ele só se ele te perguntar, né? E qual é a tua opinião? Qual que é a tua tese? Se tu fosse um juiz, se tu fosse um promotor, de que forma tu decidiria? Né? Aí, ok. Caso contrário, vocês precisam demonstrar para o examinador que vocês conhecem, vocês sabem o que a doutrina majoritária está pensando e está decidindo. Vocês sabem o que o STJ pensa a respeito de determinado assunto. Por exemplo, se a gente falar de crimes contra a dignidade sexual, e eu falar sobre contemplação lasciva, né? Ou seja, ficar olhando, por exemplo, uma criança ou adolescente dançando de forma sexual, aquilo ali configura ou não ato libidinoso? O STJ está entendendo que sim. E se configurar ato libidinoso, esse indivíduo vai responder por o quê? Estupro de vulnerável, lá do artigo 217-A. Eu preciso saber isso. Eu preciso saber esses entendimentos recentes, majoritários. Tá ok? Bom dia, Lucas. Bom dia, Juliana. Isso vocês precisam conhecer. Então, percebam, tudo passa pelo conhecimento do conteúdo de vocês. Se vocês não souberem muito bem o conteúdo, vocês não conseguem discorrer sobre aquele tema. Tá ok? Qual é o método, pessoal, para vocês melhor fixarem o conteúdo para a prova oral? É o que eu falei para vocês. Revisão, revisão e repetição. Criem simulados. Vocês precisam executar simulados com vocês mesmos. Né? Antigamente não tinha tanto recurso, hoje. Se filmem, vocês têm celular para isso, filmem, né? Criem uma questão. Se vocês estão em algum curso de prova oral, e eu sinceramente recomendo que vocês façam um curso de prova oral, se vocês têm condições, se vocês têm tempo, né? Condições financeiras e tempo, porque vocês sempre aprendem algo com um curso de prova oral. É muito bom ouvir quem já passou por uma prova oral, para inclusive trazer tranquilidade para vocês. Professor, eu não tenho dinheiro e não tenho tempo para isso. Tá tudo bem. Então, vai por conta, pesquisa vídeos. Vídeos como eu estou fazendo aqui, estou falando, tem vários colegas que falam a respeito. Basta vocês escolherem qual que vocês querem, né? Qual que vocês analisam como o melhor conteúdo para que vocês melhor tenham resultados na prova oral.
Então, criem simulados, se gravem até para ver como vocês estão falando, se vocês têm vícios de linguagem, e a partir de... Porque eu sempre falo, né? Para eu resolver um problema, eu preciso conhecer ele, eu preciso ter consciência dele. E se filmar é a melhor forma de eu ver, analisar o que eu estou falando de bobagem. Né? Se eu fico usando todo o tempo é tão dói no ouvido. O examinador não vai rodar vocês pelo uso do né, mas se vocês usarem a cada 5 palavras né, ele vai olhar, pô, esse cara aí, imagina, né? Então vai tirar um ponto de vocês. Vai tirar, por quê? Vocês não estão fazendo o uso correto do vernáculo, tá ok? Uma outra coisa interessante, né? Alguns pontos aqui que a gente está se encaminhando agora para o final da live. Sempre seja impessoal, sempre seja sincero, não invente informação, não inventem informações, por favor. Porque dependendo, vocês trazem uma informação inventada, o examinador vai questionar sobre aquela informação que vocês trouxeram. E tem que tentar direcionar as perguntas, inclusive, do examinador. Então, quando vocês falam sobre determinado tema, conteúdo questionado, pô, discorram mais sobre aquilo que vocês mais dominam, porque certamente o examinador vai ver que vocês estão naquela linha e vai fazer perguntas, né? Vai fazer perguntas a respeito daquele tema. E mais, pessoal, vocês precisam ter um feeling de como que é o examinador de vocês. Se ele é um cara mais fechado, se ele é um cara mais aberto. Então, se vocês fizerem uma pergunta em cima da pergunta dele e vocês perceberem que ele diz, olha, a pergunta é essa, pô, vocês percebem que não tem conversa com ele. Então, não fiquem inventando, tá? Vocês não estão ali para brigar com o examinador. A função de vocês é estar ali para demonstrar conhecimento a respeito daquele conteúdo questionado, tá ok? Que mais, pessoal? Em princípio, eram essas as informações técnicas, tá? No curso Rumo à Aprovação, eu tenho uma aula de, acho que dá 1 hora mais ou menos, uma aula sobre essa fase do concurso. Lá eu tenho um módulo sobre todas as fases do concurso de delegado, especificamente nesse caso de delegado, prova objetiva, prova discursiva, prova oral, de títulos, psicotécnico, a questão da prova física, do TAC. Então, eu tenho uma aula lá só falando sobre prova oral. Só falando sobre prova oral, onde eu trago um pouco mais de informações para vocês de forma, inclusive, mais organizada, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, um pouco desse tema. Eu vou preparar aqui esse artigo aqui e disponibilizar para vocês, tá certo? Muito obrigado aí por todos que acompanharam, bons estudos e a gente se encontra num próximo encontro. Valeu! Era isso, pessoal. Estou finalizando aqui no Instagram. Muito bom falar com vocês. Aproveitem o conteúdo, bons estudos e não desistam, que a aprovação de vocês é uma questão de tempo. Pessoal, aprovação é uma questão de tempo. Quem coloca na cabeça que vai ser aprovado e continua persistindo, sendo resiliente na busca dessa aprovação, vai conseguir ela, tá? Acreditem nisso, bons estudos, contem comigo e até um próximo vídeo. Valeu!